27, do verso 45 ao 53, São Mateus 27. São Mateus 27, do verso 45 ao 53. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Senhor, que momento tão tremendo foi aquele, mostrando que o Senhor estava vivo novamente. A morte não colocou fim ao seu ministério. Antes do terceiro dia raiar, o Senhor já havia ressuscitado. Pedimos que isto penetre em nossos corações, esse estímulo da sua ressurreição, esse estímulo desta vida real que havia em ti, possa nos estimular mais a prosseguir em frente, olhando para Jesus. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos, assentai-vos. Na mensagem Aquele Dia no Calvário, a partir do parágrafo 37, o profeta, comentando sobre esse episódio que acabamos de ler aqui em São Mateus 27, ele disse que após a queda de Adão lá no Éden, o pecado ter golpeado ele e Eva, tirado eles da comunhão com Deus, o profeta disse: os seres humanos dali para cá tentaram retornar ao Éden através das eras, aquele Éden perfeito, aquela atmosfera perfeita, aquele espírito perfeito. Eles choraram por isto, eles choraram, seres humanos de lá para cá. Eles fizeram tudo que sabia como fazer, mas continuaram não encontraram isto. Continuaram vagueando através do mundo, em busca deste elo perdido, que era a alegria de suas almas, o reencontro com a vida, com Deus, como Adão e Eva tinham todos os dias ao pôr do sol. Deus descia e tinha um verdadeiro companheirismo com eles, com Adão e Eva. Da queda para cá, os seres humanos ficaram como que destituídos deste Deus, desta paz verdadeira, desta segurança. Vieram vagueando através do mundo, na esperança deste reencontro com estas realidades que Adão tinha e perdeu. Finalmente um dia, este foi aquele dia no Calvário, ali estava um que desceu da glória,
um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual desceu da glória. O Calvário então foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago, preço do reencontro. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E abriu o caminho para esta coisa que eles estavam sedentos e famintos. Isto trouxe a um lugar novamente de satisfação. O Calvário trouxe-nos, como seres humanos, a um lugar novamente onde estava Adão e Eva, lugar de satisfação. Éden quer dizer lugar de satisfação, lugar do verdadeiro prazer, da verdadeira alegria, do verdadeiro gozo. Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele é, ele nunca poderá ser o mesmo. Você nunca será o mesmo, egoísta, cheio de razão, vaidoso, quando você visita o Calvário e o vê, ele todo, cadê? Você pode pôr a foto dele lá ensanguentado, todo ensanguentado, sem nenhuma culpa, tudo por nossa culpa. Isaías 53, martirizado, moído, pregado na cruz, esbofeteado, sangrento, tudo por nossa culpa. Aí ele disse aqui no 39, não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era, ele nunca poderá ser o mesmo. Você não dá conta. Você cai por terra todo o nosso ego, cai por terra toda a nossa arrogância. Você diz, Senhor, eu não sou nada. Calvário é a resposta, é a solução de minha vida. Tudo que essa pessoa já desejou ou ansiou, é encontrado quando ele alcança aquele lugar, o Calvário. Alegria, paz, satisfação, gozo, felicidade. Tudo que você já desejou na vida é encontrado naquele lugar, em Cristo. No sangue derramado, no perdão de seus pecados. Você não andará mais como um andarilho da vida, à procura, porque você achou o que o seu coração desejava. Você achou a satisfação, você achou a paz que você não tinha, você achou a segurança para você gozar dela. Tudo que o ser humano precisava, ele encontra no Calvário. Você não tem mais que ser um vagante, um andarilho da vida. Este foi um dia tão importante e uma coisa tão importante. Veja como lemos aqui, isso estremeceu o mundo. Isto estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou o preço da dúvida do pecado, a dívida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro, o sol desceu ao meio-dia e teve uma prostração nervosa, as rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram da sepultura. Veja o poder que aquilo trouxe. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás
para sempre. Através de sua morte no Calvário, ele feriu a maior fera que existia aqui, chamado Satanás. Portanto, você não tem que ter medo do diabo mais. Ele hoje é uma fera ferida. O aguilhão dele, o ferrão da morte, foi quebrado. Agora ele tem sido mais malvado desde então, Satanás, porque isso trouxe luz para a raça humana. O Calvário trouxe luz, trouxe vida, trouxe força, trouxe poder para a raça humana e fez com que o diabo ficasse mais revoltado de lá para cá, mais nervoso. Por isso que você não pode brincar com ele. Brincar em terrenos escorregadiços, em areias movediças. Tem lugar que é terreno escorregadio. Tem lugar que é terreno minado, espiritualmente falando. Por isso você tem que andar sob a luz do Espírito Santo, porque o diabo do Calvário para cá, ele viu que os filhos de Deus se tornaram novamente um povo iluminados. Iluminados pelo Espírito Santo. Então ele se tornou uma fera ferida, na verdade, pelo Calvário, porém uma fera mais perigosa. Você vê uma fera, quando ela está ferida, ela se torna mais perigosa. E qualquer um sabe que o animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a sua coluna quebrada. Agora Satanás foi derrotado no Calvário. Você tem que saber disto, irmão, irmã. Você está lutando com um inimigo que já foi derrotado pelo poder maior, pelo poder do Criador. O Calvário quebrou a espinha da morte, o ferrão da morte. Por isso você não tem que ter medo dele mais. A terra prova que ele foi o maior preço que já foi pago, e o único que poderia pagar aquilo veio e fez isto no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas. Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, pois todos tinham caído em Adão. Ninguém poderia fazê-lo. Deus, olhando do céu para a terra e vendo que ninguém poderia salvar o ser humano, ele próprio desceu e se fez carne e foi, derramou seu sangue para nos tirar desta prisão para sempre. Portanto, você não tem mais que estar na prisão das drogas. Só se você quiser. Você não tem mais que estar na prisão da concupiscência da carne, ser um adúltero, uma adúltera. Só se você quiser. Porque o Calvário já decretou nosso livramento dessas grades. Você não tem mais que andar pecando por aí. Mas se você for um teimoso e quiser. Porque o Calvário, ele deu para nós libertação desta prisão chamada pecado. Ele veio para nos livrar, nos libertar dessas gaiolas, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Veja, e Deus, ele mesmo veio e foi feito humano, e viveu uma vida sob os desejos humanos, foi crucificado no Calvário ali, e quando Satanás pensou que ele não faria isto, ele não passaria por isto, ele foi para o Getsêmani, e ali ele decidiu passar por isto. E cada tentação que o homem alguma vez já suportou,
ele passou por isso exatamente como todos os homens, mas ele pagou o preço e abriu o caminho para nós. E foi isto que escureceu a terra como uma anestesia para uma operação. Você não tem agora, meu irmão, minha irmã, que estar perdido mais. Mas se você for um teimoso e quiser continuar cego, sendo que ele já te operou da cegueira, você não é mais obrigado a ser um pecador, instrumento do diabo. Deus quebrou as grades, te soltou dessa prisão. Há um caminho do alto, e é chamado caminho da santidade. O imundo, o incrédulo não passará sobre ele, pois ele vem primeiro à fonte, então ele entra no caminho do alto. Nós estamos neste caminho, irmãos, no caminho do alto. Nosso caminho é contrário ao caminho dos pecadores. Nós estamos rumando ao caminho do alto, de onde viemos, de volta ao original. Veja ali no Calvário, Deus, ele rompeu os poderes de Satanás, ele abriu as portas da prisão do inferno, para cada homem que estava trancado nessa terra, na prisão, temendo que quando ele morresse, o que a morte seria para ele, um fim, não é, do pecador. Porém no Calvário, Jesus, ele abriu aquelas portas das celas, e permitiu que cada cativo fosse libertado. Gente, se Deus te libertou dessa prisão, por que sermos tão tolos em voltar para lá? É uma tolice ou não é? É sim. Deus no Calvário abriu as portas, as grades que nos prendia lá. Qual Adão e Eva entrou, mas o Calvário veio e quebrou essas correntes e nos soltou da cachaça, do álcool, do vício, do cigarro, da prostituição, das drogas. Agora o diabo só faz chacoalhar para você, você já está voltando. Você sabe que ali é um cárcere que por mais de 4.000 anos a raça humana sofreu dentro dele, sem ter meio de sair. Agora desce Deus da glória e abre e disse: saiam daí, o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Você dá uma de bobo, de tolo, e disse: não, eu vou voltar para lá, vou voltar a prostituir, vou voltar a usar drogas, voltar a fumar, a beber, ser um mundano. Não seria uma decisão louca nossa? Sendo Deus tão bom, abriu o caminho da liberdade, e nós dizer: não, eu prefiro viver na prisão. É muito melhor ser um preso da verdade, ser um preso de Cristo, ser um prisioneiro do Evangelho, do que ser um prisioneiro do pecado, ser um prisioneiro da maldade, do ódio, da raiz de amargura, que só vai te matando aos poucos. Saia daí! Filho vos libertou. Aleluia. Glória a Deus. Ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. Você estava lá como cativo. Você não precisa mais ser
abatido pelo pecado. Você não precisa mais disso. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, jogando, mentindo. Você pode ser agora honesto, justo e direito. E Satanás nada pode fazer a respeito disto, porque você está seguro na linha, a linha da vida. Irmãos, isso não é pouca coisa não, gente. Não saia disto não, gente. Você agora anda seguro na linha da vida. Não numa linha de superstição, de religião, mas na linha da vida, que é o próprio Deus. Está ancorado na rocha das eras. Nada pode te abalar disto. Veja o que o Calvário propiciou para você. Te ancorar em uma rocha segura. Nada pode te abalar disto. Nenhum vento pode te abalar disto. Nada, nem mesmo a morte. Ela mesma não pode nos abalar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ela chega para você e diz: eu vou te matar. Você diga: mas Ele me ressuscitará. A doença chega e diz: eu vou te adoecer. Você diz: mas Ele me curará. Você não tem mais que sofrer estas chantagens. O inimigo se tornou um grande chantagista, mentiroso. Nós temos o antídoto para todos os males. Aleluia. Isto é o que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiro foram libertados. Cativeiros da morte, da prostituição. Homens que não aguentavam viver só com uma esposa, tinha que viver prostituindo. Deus o libertou, hoje se tornou fiel a seu cônjuge. Homens que uma vez estavam sob o temor da morte, não podem mais, não precisam mais temer a morte. Um homem que anseia por uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ele pode andar no caminho do alto. Oh! Nós podemos andar no caminho do alto. Não há razão de estarmos lamuriando, rastejando, dizendo: tadinho de mim, eu sou um coitadinho, não vale nada. Não, você é filho do rei. Você está caminhando no caminho do alto. O imundo não andará nele. Isaías 38:35. Isto é somente para os filhos, e você está nisto. Veja, você pode erguer sua face em direção ao céu, porque você agora está livre. Aleluia. Ele que ele fala, é eu, é você. Ele está redimido. Você agora é uma pessoa redimida. Você não tem mais que estar lembrando de erros que você cometera antes. Eu era um drogado, eu era um lampião da vida, um cangaceiro, eu era isso, aquilo. Não. Aquilo lá morreu. Agora nasceu uma nova pessoa. Esqueça, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, estou avançando para o prêmio. Agora eu estou no caminho do alto. Antes eu andava no caminho terreno, hoje não, eu ando no caminho do alto. Oh, que privilégio! Você está nisso, gente.
que você fez para merecer isto? Nada. Mas Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Gente, se Deus te escolheu para andar nesse caminho do alto, e você rejeita isto, você está cometendo uma loucura. É o caminho mais seguro que existe. É este caminho do alto. Você está redimido. Ele, se ele é eu, é você, ele não precisa se preocupar mais. Está preocupado de quê? Ah, eu vou morrer. Morrer? Ele vai te ressuscitar. Não se preocupar mais, pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. É a palavra de Deus. Não tem que estar preocupado. Será que eu estou certo doutrinariamente? Será que aquele ismo lá não é mais certo do que eu, que é onde eu estou? Não, você tem a palavra para conferir. No Velho Testamento eles tinham Urim e Tumim. Qualquer sonhador, qualquer adivinhador que chegava para a pessoa contando um sonho, uma visão, então eles traziam diante do peitoral do sacerdote. Ali tinha aquelas pedras chamadas Urim e Tumim. Se aquilo fosse de Deus, aquelas pedras brilhavam, mas se aquilo não fosse de Deus, aquelas pedras não brilhavam. E o profeta disse: no Novo Testamento nós continuamos com o nosso Urim e Tumim, que é o Velho e o Novo Testamento. Qualquer doutrina que você ouvir, qualquer ensinamento que você ouvir, se não brilhar aqui dentro desse livro, Velho e Novo Testamento, não é de Deus. Nós não estamos desarmados, gente. Nós temos o nosso Urim e Tumim para conferir as verdades e saber conferir também as mentiras. Se não brilhar aqui dentro, é porque não é de Deus. Veja, você não tem mais que andar com medo. Aquela pergunta: será que eu estou no que é verdadeiro? Não, você já encontrou, você já entrou no verdadeiro. O verdadeiro já entrou dentro de você. Você é a verdade encarnada. No João 1, no princípio era o verbo. Aí no verso 14 diz: e o verbo, que é Deus, se fez carne. Este verbo é a palavra. Ele se fez carne na igreja hoje. Igreja, palavra. Oh, glória a Deus. Isso é privilégio de poucos, mas oxalá que valorizemos este privilégio que Deus nos deu. Veja, você não precisa preocupar mais. Aquele homem agitado, preocupado. Deus cuida de você. Preocupado com o filho, preocupado com a esposa, com o marido. Até certo ponto tudo bem. Mas existem preocupações que é Deus que vai cuidar. É Deus, como a mãe de Moisés colocou o menino no cesto, colocou o óleo, ungiu o cesto com óleo e soltou o cesto pelo rio Nilo abaixo. Estava cheio de jacarés ali no rio Nilo. Mas ela não teve que preocupar com os jacarés, porque ela soltou o seu filho pelo rio, pelas águas do rio, ungido pelo azeite. Aquele azeite, os jacarés tinham aversão por eles. Veja lá, ela soltou o menino no cesto. O irmão Brana disse que os jacarés estavam gordos tanto comer menino de judeu. Mas quando o Moisés dentro do cesto passava, os jacarés saíam correndo por causa do cheiro, do aroma
que tinha aquele azeite, produzia, então fazia os jacarés correr naquele cesto. Este aroma, que é a atmosfera que ouvimos hoje de manhã, ela faz Satanás correr de você. Este aroma que vem do lírio dos vales, da rosa de Saron, que é Cristo em você, espanta o diabo. Por isso que o diabo não gosta de você. Por isso que os jacarés não gostavam daquele cesto de Moisés. Aquele cesto para os jacarés fedia. Jesus para o diabo fede. A vida cristã para o imundo fede. Ele disse: isto, eu tenho nojo disto. Fede, tem mau cheiro. Você diz: mas esse é o bom cheiro de Deus. Ser cristão é ter o bom cheiro de Deus. Nos orgulhemos disto, gente. Feliz quem está nisto. Moisés, dentro daquele cesto, se tornou um protegido de Deus. Você, dentro desse cesto, chamado a palavra de Deus, você se torna um protegido de Deus, uma protegida de Deus. Não pule fora deste cesto, por amor de sua vida. Porque os jacarés, que é o diabo, Pedro disse, anda ao nosso derredor. Se te pegar fora disto, a proteção de Moisés era o cesto, que tinha um azeite, que a mãe dele colocou. Aquele azeite provocava náusea para os jacarés. Este azeite chamado batismo com Espírito Santo. Por isso, quanto mais você deixar este azeite te ungir, mais Satanás ficará longe de você. Mas saia da proteção deste azeite. O diabo te pega e te mata. Pega com drogas, com prostituição, com as amizades lá na escola, com amizades erradas, com mundanismo, com esse zap na internet, e te corrompe todinho. O que te protege é o azeite. Azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. Espírito Santo fala da unção. Não perca, não jogue isso fora. Às vezes nós, por vontade própria, viramos as costas para isto. E só há um lugar onde você vai parar, no abismo. Todos que viram as costas para isto, não há outro lugar, vão parar no abismo. Mas quem está nisto não precisa preocupar mais, pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. Deus nos dá a vida. Nossos pecados acabaram aquele dia no Calvário, porque Ele pagou o preço. Não tem mais que preocupar. Primeiro, veja, nós deveríamos procurar o que aquele dia significa para nós. O que aquele dia, nós não podemos deixar isso virar história, conto de carunchinha. História com E, conto de carunchinha. Essa história com I deve estar viva dentro de nós. O Calvário. Se eu estou de pé, é por causa do Calvário. Deixa eu ler de novo, parágrafo 66. Nós deveríamos procurar o que aquele dia significa para nós. Se você pensar nisto, você não terá coragem de trair isto. O que Ele fez por você. Segundo, nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós e o que Ele fez por nós. Agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia, o que devemos fazer em gratidão. Que eu faço em gratidão
àquele dia do Calvário. Palavra gratidão. Eu ouvi essa semana um pastor falar, eu disse, sabe que isso é pura verdade. Ele disse, quando nós vamos pedir, nós pedimos por varejo, coisa por coisa. Mas quando vamos agradecer, agradecemos por atacado. Ô Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas na hora de pedir, nós pedimos por varejo, coisa por coisa. Eu preciso disso. Temos o critério de pedir por varejo. Mas na hora de agradecer, deveríamos agradecer por varejo também. Deus, te agradeço daquele livramento, daquele mal que o Senhor me livrou, daquele pão que o Senhor me deu, da comida, do arroz, do feijão, da carne, do calçado, da roupa, do carro, da casa, da esposa, do marido. Mas nós, seres humanos, somos tão ingratos que na hora de agradecer, nós agradecemos por atacado. Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo. Por que você não esmiuça a coisa? Senhor, te agradeço. E cita cada coisa que Ele fez. Deus ama nos ajudar. Deus ama nos dar. Mas Ele ama nos ver agradecidos. Ele ama ouvir o nome das coisas que Ele propiciou por nós. Senhor, te agradeço, aquele dia tal, o Senhor viu, eu estava no vale da sombra da morte, e a sua mão parou por mim. Te agradeço, Pai, te agradeço. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Deus tenha misericórdia de nós, e nos faça pessoas mais gratas, por varejo, não atacados. Nós deveríamos ver o que isso significa. Primeiro devemos olhar dentro daquilo, pois é um grande dia, maior de todos os dias. Então o preço do pecado foi determinado, o poder de Satanás foi rompido, e agora queremos ver o que devemos fazer em troca. O maior desejo do cristão é esse: o que eu devo fazer em troca do que Ele fez por mim? Maior preocupação de um cristão agradecido. O não agradecido não preocupa, mas o agradecido preocupa. O que eu devo fazer em troca o que Ele fez por mim? Foi grande demais. Passa de novo lá, ele lá na cruz. Foi grande demais, apanhou por mim, foi crucificado por mim, suou gotas de sangue, foi todo malhado, talhado. Não foi por culpa dele, ele não tinha pecado, foi por causa dos meus pecados. O que eu devo fazer em gratidão por alguém que me amou daquela maneira? Ou vou eu ser um ingrato, pedinte por varejo, e agradecer só por atacado? Oh Deus, ajude-nos a pensar mais nisto. Nós pensar mais nisto. O que vale na vida não é só viver, é pensar como viver a vida cada dia. Como ocupamos as 24 horas por dia que temos? Como ocupamos? É o que faz valer a vida. Por que tem tantas pessoas deprimidas, morrem, suicidam? Porque não sabe ocupar suas 24 horas por dia. Preocupada no que fazer, em agradecer pelo que Ele fez por nós. Se nós preocupássemos mais o que fazer para agradecê-lo, não sobraria tempo de preocupar com a vida dos outros, com o erro dos outros, com falhas dos outros, problemas dos outros. Não sobraria tempo nem para ciúmar da mulher nem do marido. Nós diria, ela responde por ela, eu respondo por mim. Eu quero estar ocupado com Deus.
Aleluia! Aleluia! Qual é a nossa ocupação? Eu faço a pergunta. Qual é a nossa ocupação primordial? Ele pediu que o primeiro lugar fosse o reino de Deus, as demais coisas em segundo lugar. Primeiro devemos olhar nisso e ver o que isto fez por nós, e agora o que devemos fazer nós em recompensa a isso. O que você e eu devemos fazer? Agora nós dizemos, bem, eu gosto disso, isso é muito bom, mas nós temos que aceitar isto, e aceitar isto é aceitar a sua pessoa, Cristo em nós, nossos corações, algema do pecado pendurada em nós, de maneira alguma mais. Algema do pecado pendurada em nós, de maneira alguma mais. Cigarro é algema do pecado. Droga é algema do pecado. Mentira é algema do pecado. Prostituição é algema do pecado. De maneira alguma mais. Somos livres! Amém? Amém, irmãos? O sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito nos fez perfeito. Se nós aceitá-lo de coração, nós seremos como ele é, perfeitos. Pois Jesus disse, sede pois perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então não há mais nada para ser perfeito, mas somos perfeitos, perfeitos na presença de Deus. Se sairmos da presença de Deus, ficaremos imperfeitos. Então você não tem mais que estar perdido. Há um caminho, e um caminho do alto, e é chamado caminho da santidade. Aleluia! Você não tem mais que estar com medo. Aleluia! Amém. Agora o que devemos fazer agora? A primeira coisa que eu devo dizer é, Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para outros. Para mim, para você. Você está usando sua vida para quem? Em primeiro lugar. Para quem? Para glorificar quem? A si mesmo? A si mesmo? Está errado. Primeiro a glória é dele. Isto é perfeitamente vida eterna, é viver para os outros. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isso é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Aí você lembra daquele homem rico, que não tinha tempo para viver para ninguém. Corria para cima e para baixo atrás de dinheiro, dinheiro. Nós ouvimos lá no encontro agora uma frase. Há homens que são tão pobres que só têm dinheiro, pensando que isso é riqueza, sabendo que isso não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é Cristo. Cristo. O homem com bolso cheio de dinheiro corre da morte. O homem com coração cheio de Deus encara a morte. Saulo de Tarso, bolso vazio, não tinha dinheiro, mas encarou a morte com alegria. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Enquanto a guilhotina descia para cortar seu pescoço, ele desafiava a morte. Quero ver se dinheiro te dá poder para desafiar a morte assim. Quero ver se religião te dá poder para desafiar a morte assim. Não! O que te dá poder é Deus! É Deus! Aleluia! Aleluia! Politicagem de religião. Eu presto, fulano não presta. Minha doutrina que é boa, a doutrina do outro não presta. Politicagem de religião, isso não dá poder para ninguém, isso cria raiz de amargura.
Política cria raiz de amargura, separa os bons amigos. O que nós precisamos é de Deus. Deus! Aleluia, você não tem vida eterna vivendo para si próprio. Vida eterna é viver para os outros. Vamos ganhar almas. Vamos viver para os outros. Vamos deixar de ser egoístas. Recebemos um valor tão grande que esta mensagem e guardar de portas trancadas. Vamos estender ela ao nosso vizinho. Vamos disseminá-la a outros. O que estamos fazendo com isto? Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque ele não viveu para si mesmo. Ele viveu para os outros. E se você recebe vida eterna, recebendo aquele dia, e você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Alguém diz, como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Você não vive para si mesmo, você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem. Você diz, ele não sabe o que está fazendo, falando, me xingando, desrespeitando-me, mas eu perdoo ele. E com isso você está nocauteando o diabo que está nele. Ele vai entender que em você existe um poder diferente. Ele te chama de nome feio, você chama ele de nome bom. Vocês se tornam filhos. E o problema disso é que a igreja tem se esquecido que é filha. Vocês são filhos, vocês estão tomando o lugar de Cristo aqui na terra. Vocês são filhos, então não vivam para si mesmos, vivam para os outros. Aqui nessa casa, todos têm que se curvar a mim. Eu não vou curvar a ninguém. Você está querendo que o mundo se curve a você, se torne a única pessoa na terra. Todo mundo tem que preocupar com suas dores. Todo mundo tem que preocupar com seus problemas. Me dai aqui, falar de mim, pisou no meu calo. Todo mundo tem que preocupar. Não, isso não é vida eterna, isso é egoísmo. Isto é egoísmo, querendo que todo mundo se preocupe com você. Não, Jesus, cadê? Passa lá, passa ele de novo lá, os técnicos aí do estúdio. Ele levava aquelas chibatadas, cortado, mas você nunca ouve ele reclamando. Você nunca ouve ele reclamando. Já pensou se fosse eu, se fosse você? Nós reclamávamos igual um bode velho, berrava igual um bode velho. Mas ele não reclamava, ele fazia dizer, Pai, perdoa. Aquela mulher do presunto com ovos, sofrendo a pena com o marido descrente, ignorante, beberrão. Mas você não vê na história ela reclamando. Ela era uma redimida, era uma beneficiária do Calvário. E por fim, ela arrastou seu marido para a atmosfera dela. Você está arrastando alguém para esta atmosfera? Ou você está empurrando as pessoas dessa atmosfera? Ao ponto das pessoas dizer, ser crente da igreja do João, não quer de jeito nenhum da Maria, não quer de jeito nenhum o jeitão dela. Fala mal de todo mundo. Odeia todo mundo. Não quer ser crente da igreja dessa mulher nem. Mas quando vê você como a mulher do presunto com ovos, fala, eu quero ser crente desse jeito. Leva pancada, fica calado. Não reclama direito, não reclama razão, sofre tudo de boca fechada. Isaías 53, foi para o matadouro como cordeiro, sem abrir sua boca. Oh Deus, como precisamos do batismo de Isaías 53, na nossa alma, de dentro para fora. Foi para o matadouro como uma ovelha, que não abriu sua boca. Isto sim é vida eterna. Bem, irmão Brano, eu posso viver para este irmão porque ele é certamente um bom homem. O profeta disse, não é isso que eu estou falando. Viva para aquele homem que te odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse.
Foi isso que eles fizeram, os cristãos. Foi isso que eles fizeram com Jesus, os algozes. Eles o mataram. E ele morreu para que eles pudessem serem salvos. Isso aqui é amor. Isso é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você está encarando o céu então. Você sacrifica suas próprias coisas, como foi falado aqui na reunião dos jovens, suas razões, seus gostos. As entrega assim como a ovelha dá sua lã. Você olha em direção ao Calvário e vê o que ele fez por você e diz: Senhor, eu gostaria de fazer algo pelo que o Senhor fez por mim. Pelo que o Senhor fez por mim, Senhor, o que eu sofro não é nem 1/1000 do que o Senhor sofreu por mim. Olha lá, ó. O que você sofre é pelo menos 1/1000 daquilo lá. É pelo menos 1/1000. O que nós sofremos é uma olhada feia de um irmão, uma pessoa, uma calúnia, mas é pelo menos 1/1000 daquilo lá. Além daquelas chagas, ele sofreu calúnia, foi chamado até de Beuzebu, quer dizer príncipe dos demônios. E calado, você não vê ele reclamando. Isto é vida eterna. Não reclamou seus direitos. Deus, nos converta, Deus. Nos converta, Deus. É a nossa oração. É a nossa oração. Começar do púlpito até a casa do zelador. Nos converta. Em nome de Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. 1 Coríntios 11. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Foi na cruz. Leva lá no filmador. Quem é o filmador mesmo? Para aquele, quando ele filmar bem pertinho, correndo. Gado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua... Irmão, não posso esperar não, irmão. Eu quero que vocês vejam lá. Abra a câmera, abre a câmera. Não pode abrir o zoom dela? O zoom. Abre. É aquilo lá, o que espera eu, você. Filma direito, gente. Vocês são doutores para isso. Veja lá, éramos todos novinhos, está vendo aquele do meio lá? Sou eu, nos anos 80, novinho, cabeludo, não era careca. Hoje você vê um velhão careca. Que a vida normal aqui nos espera é isso. Por melhor que sejamos, essa dimensão do tempo nos envelhece, nos adoece. Um deles já morreu, aquele último de lá. Morre cedo também. Outro tem passado enfermidade terrível. E eu estou aqui, um velho careca. Eu sei o que a vida oferece. Eu vou trocar a vida eterna por isso aí? Isso aqui passa como a flor. Aí eu vou fazer uma plástica, colocar cabelo, tirar essas rugas. Mas isso logo passa um ano, fica flácido, velho, feio de novo. Envelhece de novo. Isso que não inspira segurança não. Dá dinheiro lá pros médicos lá, como é que chamam, os cirurgião plástico. Estão ricos. A maior indústria hoje na terra é do cirurgião plástico. O que eu preciso é nascer de novo. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É uma renovação não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Vamos ler a Bíblia? 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor. Coisa boa é receber.
de algo seguro que é o Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. Memória quer dizer pensando, lembrando, em memória de mim. Por isso você tem que vir na mesa lembrando do Calvário. Memória quer dizer lembrando, pensando. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória, lembrando de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, brincando com isso, como um costume, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pense nisso, gente. Vocês jovens, pense nisto. Não brinque com isso, né? É coisa séria. Cai uma prova em sua vida, e aí você vai em todo feiticeiro, benzedor, igual Saul, porque Deus mesmo não vai falar com você mais. Você vai ter que recorrer a coisas e nada vai solucionar seu caso enquanto não houver um arrependimento profundo com lágrimas no altar. Saul caiu nessa condição por causa disso, tratando da causa das coisas de Deus como que coisa qualquer. Isso aqui não é coisa qualquer não, gente. Isso aqui é a coisa mais sagrada que existe na terra. E você tem isso de graça. E no entanto, cuidando disso como se fosse coisa qualquer, o que fez Esaú. Esaú tinha a coisa mais rica da terra, que era a primogenitura. E no entanto, tratou aquilo como se fosse coisa qualquer. Trocou até em troca de um prato de lentilha. Você troca em troca de um sexo, de um esmalte, de um batom, de uma tesoura no cabelo, de uma saia curta. Isso fez Esaú. E hoje sua alma arde no inferno por causa dessa troca que ele fez. Que troca mal pensada, não? Troca bem pensada foi a de Jacó. Jacó dizia: não é para mim, mas eu vou lutar para ter. Eu sei que pela lei, isso é para o irmão mais velho, mas eu vou fazer mudar essa lei. Joelho no chão e lágrimas faz até Deus mudar de ideia. Sabia que o rei Ezequias estava para morrer, e quando Isaías foi lá, mandado por Deus, dizendo que ele ia morrer, e ele pôs joelho no chão e orou, fez até Deus mudar de ideia. Deus disse: volta lá, Isaías, fala para ele que eu dei para ele mais 15 anos. Mudou até a ideia de Deus. A oração com lágrimas muda Deus. Muda Deus. Sabe por quê? É porque Deus é bom, gente. Deus não quer ver ninguém perecendo. Deus quer é ver nós ser salvos. Deus não é mau, não. Mau somos nós. Então veja, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Que está mandando examinar a si mesmo. Que não está mandando se examinar seu irmão, sua irmã. Cada um é individual. E beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que come. É quem faz é que é responsável. Não é você, não. Você não responde por ninguém. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso está entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ah, tadinho do irmão, tadinho da irmã, está fraquinha, está fraquinho. Tadinho, você não sabe o porquê. Cada coisa tem um porquê por detrás. Cada desgraça tem um porquê por detrás. E você fica aí como aquela menina com dó da cobrinha. Cobrinha te pega e te mata. É um porquê. A pessoa não levou a sério a coisa, brincando com a coisa. Irmãos enrolados com dívida. Aí você pega, vou levar para os diáconos ajudar. Aí vem um irmão que não é dizimista, vive uma vida enrolada, compra e não paga, não é fiel com Deus. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? E você, tadinho do irmão, a igreja não tem amor, não ajuda o irmão. Amor? Aquele menino foi ter amor com a cobrinha, se tornou... morreu. A cobrinha perdeu, esquentou ela no forninho lá. Quando tirou o gelo, ela estava brava e picou ele quando ele abriu a portinha. Cuida de ti mesmo. É o que a Bíblia está dizendo. Cuida de ti mesmo.
ama mais a sua alma. Verso 31, porque se nós nos julgássemos, o que temos que fazer é julgar nós mesmos. Senhor, o que eu fiz te agradou? Aquela maneira te agradou? Isso é julgar a si próprio. Aquela maneira de eu tratar teu ministério te agradou? A maneira que eu estou atuando no meu lar está te agradando? Isso é o que Paulo está falando. Se nós julgar a nós mesmos, nós não vamos ser julgados lá no julgamento com os incrédulos, com os ímpios. Somos repreendidos pelo Senhor agora para não sermos condenados com o mundo lá. Então bendito seja o coração que aceita a correção aqui e conserta para que não seja julgado lá no julgamento do trono branco. Vamos em São João 13. São João capítulo 13, versos 4 e 5. Isso é doutrina da Bíblia. Jesus tomou a ceia e lavou os pés dos seus discípulos. E falou para nós que nós seríamos bem-aventurados em fazer isso também. Nós matamos a cobra e mostramos o pau. Está aqui em João 13. Verso 4 e 5 diz: levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, tomou e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12 diz: depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, você não precisa não? Você é melhor que eu? Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Jesus foi o nosso exemplo em tudo, e bom exemplo que ele foi, hein? Apanhou, ficava calado, era maltratado e ficava calado, levava pedrada e não revidava. Que exemplo, que modelo que ele foi, não? Amém. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Só isso, versículo 15. Se não tivesse Bíblia nenhuma mais, já era uma Bíblia para nós. Só o verso 15. Como eu fiz, façais vós também. Não precisava ter Bíblia nenhuma mais. Só esse verso 15 fosse a única Bíblia que nós tivéssemos. Como Adão e Eva, a única Bíblia que eles tinham é aquela: não toque na árvore, porque o dia que tocar certamente morrerá. 2 árvores. Era a Bíblia que eles tinham. Mas eles não deram conta de obedecer nem aquilo lá. Oh Deus, ajuda-nos a obedecer pelo menos esse verso 15. Pelo menos esse verso 15. Começar de mim até o último lá de trás. Na verdade, verso 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. No verso 17 ele diz: se sabeis estas coisas, mal-aventurados sois se as fizerdes. Como é que ele fala então? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Você nunca é mal-aventurado em fazer o que Jesus mandou. Você sempre é bem-aventurado. Vamos orar? Levante suas mãos para cá. Pai celestial, que está este pão feito por mãos santas. Consagra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Doravante simbolizará o corpo martirizado de Cristo no Calvário por nós. Nós vamos comer isso em memória, lembrando daquele dia no Calvário, dia do martírio, dia sangrento, dia que o Senhor decretou nossa vitória. Como também este vinho, fruto da vide, simbolizará doravante o sangue de Jesus, que nos lava e purifica de todo pecado. Pai, que possamos tomar desse vinho lembrando que através do sangue de Jesus é que somos lavados de todo pecado. Possamos tomar isso não como um costume, mas como uma coisa singular, especial. Em nome de Jesus, santifica cada um de nós que vamos ir à mesa, que isso possa produzir cura divina para o enfermo, bênção para o crente, renovação de vida para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, orem uns pelos outros, enquanto o pão será quebrado.
Aleluia. Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso. Glorifique Passamos aqui a na Deus. tua presença, meu amado Salvador. Obrigado, Jesus, Aleluia. por essa ceia que tomamos, ó Pai, lembrando Obrigado, de Ti, Senhor, Jesus. lembrando daquele dia no Calvário. Ó Deus, nós lembramos também dos Aleluia. filhos hebreus quando saíram ali do Egito, quando tomaram a última Aleluia. ceia ali, Pai Senhor, amado. saída. Ó Deus, eles tomaram ali, Saída. Senhor, saindo do Egito, ó Pai, saindo da Aleluia. escravidão. E nós lembramos, ó Pai, que Senhor muito breve Jesus. nós estaremos saindo deste mundo sujo, É ó Pai. verdade. Ó Senhor, oxalá essa seja a nossa última Ó ceia aqui na terra, Deus. Pai bendito. E cada um que Aceita passou por essa nossa mesa, gratidão. Pai Santo, possa tomar da ceia lá do outro lado, ó Pai, Aceite das bodas a do nossa Cordeiro. gratidão. Ó Pai, como somos gratos a Ti, Pai. Senhor Jesus Cristo. Como de manhã, quando chegamos aqui, Pai, refletindo, ó Deus, Pai. milhões e milhões de pessoas neste momento estão caminhando para o inferno, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, Senhor, com o rosto em terra, em gratidão a Ti, Senhor, por uma vida, Senhor, que o Senhor nos deu. Ó Pai bendito do Teu Evangelho, ó Pai, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto, ó Deus Santo, aceita, Pai, a nossa gratidão. Como somos gratos a Ti, Senhor, por este tabernáculo, como somos gratos a Ti por este pastor, Senhor Jesus, como somos gratos a Ti por cada irmão, por cada diácono, ó Deus bendito. Somos gratos a Ti por reunirmos nesta mesa, Pai, lembrando daquele dia do Calvário, o dia que nos libertou do pecado, ó Pai, o dia que nos deu vida eterna, Pai Santo. Ó Deus, como foi falado nesta noite, nós não temos que ser mais escravos do pecado, pois o Senhor nos fez livres, ó Pai Santo. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa gratidão por cada vida que aqui está, Pai Santo, cada vida que passou aqui, ó Deus, que Tu possa sustentar até aquele dia da Tua vinda, Pai. Aqueles que não puderam vir, foi lembrado também pelo nosso pastor. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, que não puderam vir, ó Pai bendito, que o Senhor possa dar saúde, Senhor, para cada um, meu amado Salvador, e sustenta Sim, neste caminho, Senhor. Pai, com a Tua destra, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. aleluia. Amém, Jesus. Que o Senhor